Depois de um ciclo marcado por experimentações, promessas e muito hype com a inteligência artificial, o mercado começa a virar a chave para um uso mais estratégico, integrado e orientado a resultados. Em vez de soluções isoladas, vemos a IA avançar para jornadas completas e decisões cada vez mais conectadas aos dados e aos objetivos do negócio. Em 2026, o foco deixa de ser apenas adotar a IA e passa a ser a entender para quê, com qual impacto e com qual retorno. Agentes que antes atuavam como assistentes começam a assumir processos de ponta a ponta. Dados antes subutilizados se tornam insumo crítico para eficiência, competitividade e inovação. E a maturidade passa a ser medida não pelo encantamento com a tecnologia, mas pela capacidade de transformar a inteligência em resultado concreto. Olá, eu sou Felipe Patané e esse é mais um episódio do AI On The Go. Neste episódio, vamos ouvir entrevistas gravadas em eventos de tecnologia com líderes de empresas sobre as suas expectativas em relação ao uso da IA nos negócios em 2026. Vamos começar ouvindo a Alexander Barros, da Chatvolt, plataforma de desenvolvimento de agentes de IA para atendimento ao cliente. Acho que é importante voltar um pouquinho no passado, né? Em 2024 a gente estava tentando mostrar para as pessoas o que seriam os agentes de IA e ninguém entendia. Em 2025 eu gravei um podcast em janeiro dizendo que 2025 seria o ano dos agentes de IA. Ele realmente foi, as coisas evoluíram muito, mas infelizmente muitas empresas ainda não conseguiram absorver esse resultado, porque muitas ficaram no hype, tentaram implementar a IA, mas não identificaram o problema para ser resolvido. Tentaram primeiro comprar a solução e depois achar o problema. E o correto é, primeiro se apaixone pelo problema e depois ache a solução. E aí eu tenho visto que isso evoluiu bastante, os nossos clientes hoje já estão mais por dentro do que é tecnologia e de quais problemas resolver. Então, em 2026, eu acredito que ainda será o ano dos agentes de IA, porque eles vão evoluir. Vão deixar de ser apenas assistentes de IA, os simples agentes de IA, eles vão fazer a jornada completa de atendimento, de venda e de suporte. Então, o que eu acredito para 2026 é realmente uma evolução dos agentes de IA totalmente mais integrados e resolvendo uma jornada completa. Seja de venda, seja de atendimento, seja de pós-venda, seja de retenção, seja de todos os processos onde eu consiga pegar o processo, reescrever ele, integrar com o máximo de sistemas possíveis e entregar uma solução realmente fluente, user-friendly, e que a pessoa do outro lado fala, poxa, que beleza de atendimento, aquele uau do atendimento. Algumas empresas tiveram dificuldade em 2025 porque os dados não estavam preparados, que é a grande matéria-prima, mas muitas estão evoluindo, criando suas próprias APIs, saneando esses dados e começando a integrar sistemas. Então essa é a minha visão para 2026. O Alexander traz uma leitura muito clara da transição que as empresas estão vivendo e da evolução da adoção da inteligência artificial nos negócios. Quando ele fala sobre a importância de se apaixonar pelo problema antes da solução, toca em um ponto muito crítico de maturidade em IA. Em 2026, não vence quem simplesmente adota a tecnologia, mas quem consegue integrar dados, sistemas e processos para entregar experiências realmente fluidas. Do atendimento à venda, do pós-vendas à retenção. A evolução dos agentes de IA como protagonistas dessa jornada, mostra que eficiência, personalização e escala deixam de ser promessas isoladas e passam a ser parte da operação. É o tipo de avanço que muda a percepção do cliente e redefine o padrão de qualidade do relacionamento com as empresas. Vamos seguir com as entrevistas? Quem fala agora é o Dalmer Sella, da Power of Data, startup de aceleração da jornada de Data e Analytics das empresas. A IA é inevitável. E ela vai fazer a diferença de eficiência, de competitividade, de inovação, tudo mais. O que está faltando nessa componente aqui é a visão do benefício, né? Então, eu não acredito em projetos de IA neste ano, em 2026, que não tenham uma visão clara de qual o resultado esperado, para qual propósito, com qual custo, com qual retorno, que eu acredito ser o caminho natural da maturidade para toda empresa, para toda ressaca do investimento que aconteceu anteriormente, mas que é inevitável, né? É uma questão de amadurecimento. Então, eu acredito que o CFO vai se apoderar muito das iniciativas de IA e começar a cobrar o pessoal ali da objetividade, do foco e do resultado, com certeza. A IA é muito sedutora, né? Ela encanta, tornou tangível a tecnologia para todo mundo. É impossível alguém não se empolgar, independente da idade, se é criança, se é adulto, se está maduro ou não.
fica cada vez mais claro, né, é que ela é uma componente de uma jornada maior, né? E esse encanto da comunicação, ele ocorre, mas a hora que a gente começa a buscar dinheiro, de fato, resultado, é necessário ter clareza da jornada toda. Aquele dado que estava subutilizado, né, ou que não era tão sedutor falar de trabalhar o dado, aquele modelo de machine learning que acontece em poucas quantidades, mas deveria estar acontecendo em centenas, vai ficar cada vez mais claro que isso é insumo para IA virar eficiência, virar resultado. E no nosso caso específico, a gente acredita que essa consciência vai arrastar todos esses componentes que nesse momento, ou no momento anterior, ali de 2025, não ficou tão evidente, todo mundo teve um descanso de falar, né, do dado, teve um descanso de falar do machine learning, mas agora vai ter que ter essa visão mais integrada, né? Olha, a IA é uma componente de interface, de inteligência, que usufrui dos dados bem trabalhados, que usufrui dos modelos preditivos bem feitos, para gerar o resultado e a inovação esperada. Então, a minha expectativa, ou a minha previsão é essa. O Dallmer traz outro ponto essencial para entender a maturidade da IA nos negócios. Não existe resultado real sem uma base sólida de dados e modelos de machine learning bem estruturados. Em 2026, a discussão passa a ser sobre como os dados, modelos preditivos e a inteligência aplicada resolvem problemas concretos de negócio. Quando ele fala da necessidade de clareza, de propósito, custo e retorno, fica evidente que dados antes subutilizados em modelos que rodavam de forma pontual precisam ganhar escala e integração. A IA se torna a camada visível de uma jornada muito maior, sustentada por dados confiáveis, pipelines bem definidos e machine learning operando de forma contínua. Esse olhar reforça que a maturidade em IA acontece quando a tecnologia, dados e modelos trabalham juntos. É essa integração que transforma iniciativas isoladas em decisões melhores, processos mais inteligentes e resultados consistentes ao longo do tempo. Vamos ouvir mais um trecho de uma entrevista com o Alexander Barros, da Chatvolt? Muitas empresas, independente do tamanho, elas ainda não conseguiram entender qual é o impacto da IA generativa no negócio delas. E aí eu deixo um recado. Quem não se preocupar com IA agora vai se tornar irrelevante. E isso vale não só para as pessoas, mas para as empresas. Hoje, implementar agentes de IA, implementar IA generativa dentro da sua empresa, seja para uso interno para os colaboradores ou para uso externo para os seus clientes, é um diferencial, porque você está chegando no começo da tecnologia, que está avançando muito rápido. E eu sempre digo, o mundo da IA generativa ele não tem 30 dias, ele tem 4 dias. São tantas novidades que acontecem todos os dias sendo lançadas, as pessoas não estão percebendo. Então, a empresa, né, a pequeno empresário, médio empresário, a grande empresa, tem que entender, se eu não começar a olhar para os meus processos e aplicar IA generativa, eu tenho grande chance de me tornar irrelevante no futuro. Empresários, vocês têm que olhar para a IA generativa, parar com essa questão do hype que foi em 2025, 2024, olhar o seguinte, olha, aonde eu tenho um problema para resolver? Quais desses problemas é a fruta baixa? Faz uma matriz priorizando isso, pega um problema fruta baixa, se apaixona pelo problema, olha como redesenhar esse processo, implementa IA generativa. Eu tenho certeza e garanto que vai dar resultado e vai ter economias aproximadamente de 50%, 60%, podendo chegar a 70%. A verdade é que nos últimos anos, a IA generativa passou a ser um fator direto de relevância para empresas de qualquer porte. Mais do que acompanhar tendências, se trata de entender o impacto real da tecnologia nos processos e agir antes que a velocidade da mudança torne esse atraso irreversível. Nesse contexto, muitos líderes se sentem pressionados a avançarem na sua jornada de adoção de IA, muitas vezes sem ter uma visão tão clara de por onde começar. E aqui apontamos para um caminho muito prático de adoção, as chamadas low-hanging fruits, ou aquelas frutas mais baixas e fáceis de conseguir, que são aqueles problemas mais simples, recorrentes e bem delimitados, que exigem menos complexidade técnica para gerar ganhos rápidos de eficiência e resultado. É onde a IA pode ser aplicada primeiro, com menor risco e maior retorno. Essa abordagem mostra que a vantagem não está em fazer tudo de uma vez, mas em começar certo. Empresas que priorizam esses casos iniciais conseguem comprovar valor rapidamente, criar confiança interna e estabelecer uma base sólida para escalar o uso da IA à medida que a tecnologia e a maturidade do negócio evoluem. Para encerrar,
trazemos mais um trecho de conversa com Dalmer Sella, da Power of Data, em que compartilha o que acredita que veremos quando olharmos para trás no final de 2026. Eu acredito que não para todo mundo, mas para aqueles first movers, aqueles que conseguiram obter sucesso, eles vão terminar o ano falando assim, nossa, como a gente fazia trabalho repetitivo que tem cara de máquina e não de humano, né? Minha equipe, tanta gente inteligente, a maior parte do tempo fazendo um trabalho que não era necessário. Então, a minha expectativa é essa, que as pessoas que passem pela jornada reflitam no final do ano e olhem e falem, poxa, como ficou melhor. Eu fazer a parte criativa, fazer a parte inteligente, resolver os problemas e me desatolar, né, me desafogar de um trabalho operacional que nunca fez sentido, né? O Chaplin já colocou lá na Revolução Industrial, que situação difícil ficar fazendo um trabalho repetitivo. Na indústria já tinha acontecido, agora a gente está vendo nos serviços. Aqui temos uma reflexão que vai além da tecnologia e toca diretamente na experiência humana no trabalho. Quando o entrevistado menciona o filme Tempos Modernos, ele se refere ao contexto da Revolução Industrial, em que Charlie Chaplin representava o ser humano preso a tarefas repetitivas, mecânicas e sem significado, moldado ao ritmo da máquina. O que ele provoca é a percepção de que algo muito parecido aconteceu nos serviços e no trabalho intelectual ao longo dos anos. Pessoas altamente qualificadas passaram a gastar grande parte do tempo com atividades operacionais, burocráticas e previsíveis, e trabalhos que têm cara de máquina, e não de humano. A IA surge como um ponto de inflexão dessa história. Ao automatizar as tarefas repetitivas, ela devolve às pessoas o espaço para o que realmente gera valor: criatividade, análise, tomada de decisão e resolução de problemas complexos, sem falar do senso crítico. O ganho, portanto, não é apenas de produtividade, mas qualidade do trabalho, engajamento e satisfação das equipes. Um sinal claro de que a IA pode redefinir a relação entre tecnologia e trabalho em 2026. Como ouvimos ao longo das entrevistas, as organizações que vão evoluir no seu uso de IA em 2026 são aquelas que colocarem a IA a serviço de problemas reais. O resultado são processos mais inteligentes, equipes mais focadas no que gera valor e decisões que equilibram velocidade, escala e precisão. Um caminho cada vez mais determinante para a competitividade nos próximos anos. Nos próximos episódios do AI on the Go, seguimos circulando por aí, em eventos de tecnologia, para ouvir quem está liderando na prática as transformações com o IA nas empresas. E já sabe, né? Siga a playlist do OracleCast, compartilhe esse episódio com a sua rede e continue nos acompanhando, porque a IA não para e nem a gente.